Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar continuando, nós daremos continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Gênesis, amém? Nós vamos estar estudando a passagem que está em Gênesis capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8, que tem o título O Segundo Dia da Criação do Mundo, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas antes, queridos, de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos relembrar alguns pontos importantes que foram ditos, né, que nós aprendemos na última aula. Por exemplo, um deles, né, o que é o Pentateuco? O Pentateuco, né, queridos, eles são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Números e Deuteronômio, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. O que significa a palavra Pentateuco? A palavra penta quer dizer 5 e teuco quer dizer livros, amém? O que significa a palavra Gênesis, né? O princípio ou origem, né? Outra coisa também importante é quem é o autor do livro de Gênesis, né? Até deu até um spoiler agora, que é o Moisés, né? E é importante a gente atribuir a autoria a Moisés, porque Cristo fala que é Moisés, os apóstolos falam que é Moisés, os profetas falam que é Moisés, então, se nós não atribuímos a Moisés, o restante da Bíblia, né, fica difícil, impossível até, né, de compreender com veracidade, porque se Jesus equivocou que foi de fato Moisés, né, a Bíblia inteira perde o seu crédito. Amém? Para quem Moisés, né, escreveu esse livro? O Moisés escreveu, né, a audiência ali, os ouvintes ali de Moisés eram o povo, né, irmãos? Os israelitas que viviam ali no Egito, que foram libertos, né, por Deus. E Moisés então estava guiando esse povo durante os 40 anos que passou no deserto, né? Qual o propósito do livro, queridos? Deus ele quis registrar a origem da criação do mundo. Esse foi um dos pontos, né, importantes, né? Então, vamos ver vários aqui. Mas Deus não queria, né, que a humanidade entendesse que o mundo foi feito a partir de partículas sozinho, né, depois de milhões e milhões de anos de evolução. Mas assim, ele quis deixar para o seu povo que foi ele que fez, ele que foi o criador de todas as coisas. Deixar também registrado, né, como que a humanidade foi criada. Não foi através de uma evolução de macacos, né, irmãos? Nós não somos descendentes de macacos e evoluímos, né, para a raça humana. Nós sim somos criação, a imagem e semelhança do nosso Deus. E isso também, essa resposta, a gente também pode encontrar no livro de Gênesis. Vamos encontrar também a origem do casamento. Casamento instituído por Deus, né? Foi Deus que abençoou o casamento monogâmico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Casamento entre um homem e uma mulher. A origem do pecado, né? Por que que existe tanto pecado no mundo? Por que que existe tanta maldade, tanta corrupção, tanta inveja, né? Lá no livro de Gênesis que nós vamos descobrir isso. E se há pecado, por que, né, que a gente precisa então de um redentor? Por que que nós precisamos aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Também, né, como eu já havia dito, reorientar o povo de Israel que tinha passado 400 anos no Egito, ali, né, aprendendo lá sobre as crenças dos egípcios, e uma delas, por exemplo, é que houve uma briga entre deuses, né, e o deus que foi derrotado, o sangue dele pingou na terra, escorreu pela terra e assim formou as plantas, rios, mares e os animais, e tudo veio dessa origem, né, segundo o povo egípcio acredita. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Moisés relatou essas coisas inspiradas por Deus para que nós tivéssemos esse conhecimento. Explicar também por que os israelitas era o povo, né, escolhido por Deus dentre tantas nações, né? Por que não o Egito? Por que não a Síria, a Babilônia? Por que não, né, aqueles povos lá que viviam na época de Moisés?
os sumérios, né? Então, irmãos, é muito importante a gente dar essa credibilidade, esse ato de fé, né? De ler o livro de Gênesis como um relato histórico, conversa, né? Sobre ali um relato, é, Moisés contando para este povo que era escravo, que estava ali há muitos anos escravo, né? Ali no Egito, sobre essas importantes questões, né, que gerariam dúvidas, né? Deus, né, ele escolheu, aleluia, a descendência de Abraão e a sua soberania, ele instituiu essa aliança, dizendo, né, que eles seriam o povo que herdariam a terra prometida, né? E dá também a garantia para eles, né, que eles poderiam sair do Egito e ir para essa terra que já estava habitada, e ali eles teriam que guerrear contra aqueles povos, né? Expulsar aqueles povos da terra onde eles já moravam há muitos anos, porque Deus assim quis a sua soberania. Ele criou os céus e a terra, ele criou todas as coisas, ele criou o mundo. E a maldade, né, do povo de Canaã é que fez com que Deus tirasse todas as coisas que estavam em posse deles para poder abençoar o povo de Israel, né? O livro de Gênesis, ele se divide em algumas partes, né? E quantas partes se divide? Em duas partes. A primeira é a origem da criação do mundo, do homem, do casamento, das nações, das línguas, né? Essas coisas a gente aprende na primeira parte, que é do capítulo 1 até o capítulo 11. E a segunda parte vai do capítulo 12 até o capítulo 50, que conta a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Então conta a história de Abraão e da sua descendência, né? Outra coisa importante que nós aprendemos na última aula é o que significa o verbo hebraico bará, né? Bará significa criar algo do nada, né? Que só é atribuído à pessoa de Deus, né? Ao nosso Senhor Salvador, né? Ao nosso Deus Criador. E a ele que é atribuído, somente a ele que é atribuído esse verbo bará. Ninguém mais leva esse verbo, né? Somente no Senhor. Louvado seja, né, o poder único. Irmãos, quando nós estudamos o versículo 1 e 2 do capítulo 1, nós aprendemos também como que a terra foi formada, né? Disse Deus, né? Disse Deus, haja luz sobre aquela massa, lembra, irmãos, de terra, de água, que Deus fez surgir do nada aquela massa de terra e água misturada, sem forma, vazia, sem vida, né? No meio daquele caos todo, e Deus então ilumina toda aquela criação dele com a sua presença, porque o sol e a lua só aparecem no versículo 14. Então aqui o próprio Deus que emana a luz, que emana a vida, né, que ilumina o coração do pecador, que habita trevas nele, né, é o mesmo Deus que disse haja luz. Então um milagre totalmente semelhante, né, ao da criação. Assim como Deus é um milagre extraordinário, ou do nada Deus criar, né, algo e iluminar aquilo, aquela treva, né, e fazer separação entre o dia e a noite, nós vamos ver também o mesmo Deus, né, fazendo que haja luz também no coração do pecador. Praticamente, né, foi isso que nós estudamos, amém? Então vamos partir então para o texto de hoje, né? Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação, né, entre as águas de baixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céu. Houve tarde, manhã, o segundo dia. E assim, né, nós então iniciaremos o nosso estudo no livro de Gênesis. Amém, queridos? Uma coisa que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos essa palavra, né? Chamou
E disse Deus, né? Haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Primeiramente, o que é o firmamento? O firmamento, queridos, é a nossa atmosfera. Quando Deus diz separação entre as águas de cima do firmamento, está se referindo às nuvens, porque as nuvens, sim, são águas, né, que ficam ali no céu. E as águas de baixo são as águas que tem também sobre as fontes debaixo da terra, né? Mas nessa ocasião aqui, as águas estavam misturadas na terra. Mas houve então essa separação entre as águas que estão aqui na terra, debaixo da terra, e as águas que estão no céu, que são o quê? As nuvens. Amém? Então, olha o que mais fez o nosso Deus. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, né? Que são essas águas que eu acabei de comentar com os irmãos, as águas, os lençóis de água ficam embaixo, essas fontes profundas, né? E as águas, né? Sobre o firmamento são as nuvens, né? E chamou Deus é, ao firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Aqui está o porquê, né? Que o dia do judeu começa ao pôr do sol. Amém? Então, olha, houve tarde e manhã e o segundo dia. Então, assim termina o segundo dia da criação. Amém? Eu espero que os irmãos tenham recebido, né, essa explicação com entendimento vindo da parte de Deus. Deus abençoe a todos.